Meus amigos e irmãos, paz do Senhor a todos. Mais uma semana nós aqui estamos para juntos aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus, continuando a nossa série de estudos da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens, nesse segundo trimestre de 2020. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, mais uma vez sempre relembrando a importância disso. E hoje nós estamos aqui para dar sequência à nossa lição de número 5, confirmando o concerto. Eu quero aqui abrir um pequeno espaço e dizer a você que, se você é membro da nossa querida Assembleia de Deus, Ministério de Vespasiano, o nosso departamento de jovens, o DEJAD, ele está com uma gincana. E entre uma das tarefas dessa gincana é a leitura do livro de Josué, a qual nós estamos estudando um pouco mais sobre ele durante esse trimestre. Então, faça essa leitura, leve a sério, procure seu líder também, se informe com ele sobre essa gincana e assim todos nós seremos abençoados. Então, e você também que não faz parte da nossa gincana, pode fazer a leitura também. Aliás, deixo aqui um conselho, já que durante todo esse trimestre nós estaremos estudando sobre o livro de Josué, então que você possa acompanhar e entender melhor toda a história e todo o propósito de Deus através desse livro. Bom, nossa lição de hoje, lição 5, confirmando o concerto, o nosso texto do dia, ele se encontra em Atos, no capítulo 7, no versículo 39, que diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. O nosso texto bíblico, depois eu sugiro que você dê uma lida para entender melhor como se baseia a nossa lição de hoje. Ele está registrado no livro de Josué, como eu já disse, nós estamos estudando sobre ele esse trimestre, no capítulo 5, do versículo 2 até o versículo 12. Então, sugiro aqui a leitura após o término dessa aula, para que você possa entender um pouco melhor sobre o que nós abordarmos aqui. Bom, então vamos aqui dar início à nossa sequência, à nossa narrativa. Bom, Deus ele chama o patriarca Abraão e faz com ele uma aliança. E essa aliança entre Deus e Abraão, da parte de Abraão, para que ele pudesse cumprir essa aliança, fazer valer esse concerto, esse acordo que ele entrou com o Senhor. Ele deveria se comprometer com a prática da circuncisão de todos os homens da sua casa. Bom, ele aceitou esse desafio, que não era uma coisa muito fácil, e tempos depois, nas vésperas da saída do povo do Egito, Deus então estabeleceu a festa da Páscoa, a qual ela foi celebrada 2 vezes, quando o povo saiu do Egito e lá no deserto do Sinai. Bom, é bom nós relembrarmos que Deus dava ao povo que estava caminhando ali em meio ao deserto, rumo à terra prometida, alimento, conforto, proteção, mas Deus também requeria dele, assim como requer de nós até hoje, uma atitude de fé. Inclusive, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Bom, mas o povo não quis fazer isso. Pelo contrário, eles se rebelaram contra Deus. Deixaram de cumprir todos os seus ordenamentos e começaram a fazer coisas que afrontavam a Deus. E por causa disso, Deus então tirou a eles o privilégio da celebração da Páscoa e ele então ele permitiu que não tivesse a circuncisão do restante do povo. Bom, e isso perdurou, essas duas práticas, tanto da não celebração da Páscoa quanto da não circuncisão, até que eles puseram os pés em Canaã, a terra prometida.
Nesse instante, então, quando eles chegam até Canaã, Deus então determina uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa, as duas práticas que já haviam sido deixadas de lado, né, pelo povo e por ordenança de Deus também, eles não cumpriram. Mas era chegada uma nova etapa, um novo tempo na vida daquele povo, e para isso eles precisavam reatar a sua amizade com Deus, precisavam reatar a sua obediência, precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles nessa aliança, nesse concerto. Bom, para que a gente possa entender melhor o que é a prática da circuncisão, ela é a retirada do prepúcio de uma pele no órgão sexual masculino. Entretanto, isso vai além de uma questão de saúde pública daquele povo para aquela época. Essa circuncisão ela era praticada como uma forma de ritual mesmo pelos hebreus, e essa circuncisão significava o que? Era a resposta humana, a parte humana desse concerto entre Deus e o povo. Então, era uma marca, né, que ficava naquelas pessoas ali do sexo masculino, e essa marca era capaz de diferenciar, de distinguir os israelitas dos demais povos. Então, a circuncisão era uma forma de cuidado também de Deus e de a marca da presença dele, que aquele povo tinha a proteção dele, que tinha o cuidado dele em todo o tempo. Bom, essa circuncisão não era um processo muito fácil, né? Mas e também era um processo bastante dolorido. Essa circuncisão ela era feita através de uma faca de pedra, né, que naquela época eles utilizavam. Bom, a circuncisão, ela feito esse processo, né, em todas as pessoas do sexo masculino, ela era uma marca de autoridade de Deus e de comunhão também com aquele povo, e também uma ferramenta que pudesse comprovar que Deus estava aceitando aquela pessoa com o seu propósito junto ao seu povo. E o grande desafio daquela geração que saiu do Egito, e também da nossa hoje inclusive, é ser obediente a Deus em tudo, e não apenas na aparência, mas no homem interior. Por mais que eles fizessem a circuncisão, que era um ato exterior, eles deveriam manter em seus corações a obediência a Deus. Eles deveriam, mais do que um mero ritual, mais que o cumprimento de uma ordenança, era parte de uma aliança. Eles estavam ali cumprindo a parte que lhes cabia nessa aliança. Essa aliança feita entre Deus e eles. De que Deus iria os proteger, iria os guardar, iria os levar ali até a terra prometida, iriam guardar o seu povo ali, mas também requeria deles uma parte, e essa parte era então uma oportunidade do povo de estar mais próximo de Deus, estar em comunhão com Deus por meio dessa circuncisão. Bom, a circuncisão ela era um requisito indispensável para que a pessoa pudesse comer e participar da Páscoa. E também, além disso, dessa condição de poder participar da Páscoa, ela era também uma forma da pessoa, um requisito também, para que a pessoa pudesse se tornar um guerreiro. Somente seria guerreiro e iria pelejar para aquele povo quem estava com a circuncisão feita. Bom, a circuncisão feita em um guerreiro, uma pessoa que travava ali
uma batalha, ela soava realmente como uma verdadeira proteção de Deus para aquela pessoa e também para aquele povo, que trazia a garantia de uma vitória e da presença de Deus sempre ali por meio dessa aliança que eles faziam. E aí fica aqui um exemplo, quando Davi está ali naquela batalha, né, enfrentando ali o gigante, Davi relembra isso e expõe isso várias vezes. Ele pergunta: quem é esse incircunciso? Então ele estava ali mostrando: olha, eu tenho a proteção de Deus, você não tem. Então Davi deixou isso bem claro e insultou a Golias ali, sempre chamando ele de incircunciso. E ali então esse povo precisava fazer a circuncisão como forma da parte que lhes cabia nessa aliança. E então esse povo que estava ali saindo do Egito rumo à Terra Prometida, eles chegam em um local que nós já falamos em lições anteriores, em que é Gilgal. E Gilgal foi ali um momento de renovação dessa aliança do povo com Deus, porque naquele lugar ali havia uma oportunidade, uma comunhão muito grande com Deus, um ambiente muito favorável a isso, para essa comunhão e também para uma unidade dos propósitos entre os israelitas. Bom, e como eu já disse aqui, a circuncisão não era um ato fácil, era um ato bastante doloroso, especialmente porque começou a ser feito em uma população adulta. Então é algo muito difícil, muito doloroso, e aquelas pessoas não precisavam, não podiam ficar expostas e andando e fazendo tudo normalmente após essa circuncisão, para que não pudesse gerar uma infecção e ter um processo ainda pior ainda, né? Após essa circuncisão. Então, após feita essa circuncisão, as pessoas ficavam retidas, ficavam no lugar até eles sararem e pudessem exercer suas atividades normalmente. Era uma espécie de quarentena. Olha que coincidência, nós também estamos em uma quarentena. E esse tempo de quarentena é onde o Senhor nos faz, cuida de nós, onde nós temos um maior tempo com Ele, onde nós temos uma maior comunhão com Ele. Então, valorize esse tempo que nós estamos passando, preze pela comunhão, preze pela oportunidade que Deus está nos dando de estar mais próximos dele e usar esse tempo ao nosso favor, para assim nos interligarmos com ele. Bom, e naquele momento ali, onde aquelas pessoas voltaram a ser circuncidadas, onde elas agora cumpriam essa parte da aliança que lhes cabia, onde esse acordo voltou a ser preservado, onde que as pessoas relembraram da fidelidade de Deus e de tudo que eles deveriam manter a sua confiança nele, saber do cuidado dele para aquele povo. Deus estava naquele momento ali removendo, né, o opróbio daquelas pessoas que saíram ali do Egito. E esse opróbio é a vergonha pública, é a desonra. Deus estava removendo aquela vergonha ali, visto que aquelas pessoas não eram circuncidadas. E estava então com esse ato elevando o povo, né, a um patamar de excelência, a um patamar de santidade, de pureza, de intimidade com Ele novamente, após longos anos sem poder participar disso. Bom, Deus ele estabelece ali, ele remove, na verdade, o opróbio em Gilgal, e ele restabelece a dignidade, restabelece um ponto de partida para um novo capítulo na história daquele povo.
o fato dos hebreus ali eles se submeterem à circuncisão novamente, voltar a essa prática enquanto nação, e que eles aceitassem também voltar a essa circuncisão, foi um ato de fé, de coragem, e assim eles foram, por meio desse ato, reinseridos no pacto espiritual e naquela aliança novamente que havia sido quebrada, e agora sem a oportunidade de voltar a essa aliança, de fazer com que esse pacto se reatasse. Bom, o povo de Israel, ele andou de um acampamento até um acampamento por cerca de 40 anos, e era num deserto, e não havia água, numa situação bem precária. Mas ainda assim, Deus cuidava bastante deles. Agora, quando eles estão chegando próximo a Canaã, e eles então vão transpor o rio Jordão, os hebreus eles arrumaram ali e montaram em Gilgal o seu primeiro arraial em Canaã, onde ali não havia falta de água, não havia falta de comida, pelo contrário, tinha água e tinha comida em abundância para aquele povo. Um cuidado de Deus para eles ali, mostrando sempre a sua presença. Bom, e é bom aqui que a gente abra um parêntese para dizer que há um tempo na vida de qualquer cristão, na vida de um servo de Deus, que as coisas ficam difíceis, que parecem inclusive que não vão melhorar, assim como aconteceu na caminhada daquele povo em meio ao deserto. Mas nós devemos sempre manter a confiança em Deus, devemos ser pacientes e devemos entender que nada foge do controle dele e que ele está cuidando de tudo ali para que essa situação se resolva da melhor maneira possível. E depois de renovada a aliança com Deus, a terra prometida chegou para aquele povo. E assim também chegará para nós o tempo da nossa bênção, aguardando fielmente em Deus, entendendo que Ele tem o melhor reservado para nós, e mantendo sempre a nossa fé firmada nele, nós alcançaremos a vitória. Bom, falando ainda um pouco sobre a Páscoa que foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés, o povo foi orientado ali para que no dia 10 do mês de Abib, como nós falamos também na lição anterior, eles separassem um cordeiro por família, para que dentro de 4 dias o animal fosse sacrificado. Esse animal, esse cordeiro, deveria ser sacrificado, assado e comido ali pelaquela família, com pães asmos, com algumas ervas, e isso deveria ser feito apressadamente. E por quê? Porque quando o povo estava saindo ali do Egito, e eu relembro aqui que deveria ser no dia 10 do mês de Abib, eles deveriam separar o cordeiro, ter um prazo ali de preparação para que após 4 dias, no dia 14, eles então pudessem comer ali juntamente com a sua família esse cordeiro. Mas agora Deus havia avisado ao povo exatamente na noite do dia 14, para que o povo pudesse voltar ali a Páscoa, pudesse realizar a Páscoa. E nessa Páscoa seria algo ali muito, muito especial, muito histórico. Nesse dia 14, um anjo ele iria sair ali para matar todos os primogênitos do Egito. E onde que não houvesse o sangue desse cordeiro que foi sacrificado ali, passado sobre uns umbrais, passado sobre a porta ali das casas, essas pessoas, o anjo iria visitar ali e iria matar o primogênito que estivesse naquela casa. E Israel, ele estava ali peregrinando nesse tempo no deserto.
Porém, antes de completar o segundo ano da peregrinação, os hebreus, então, eles desistiam de invadir a Canaã e nos corações dele, como nós lemos aqui o texto do dia, eles viraram as costas para Deus e eles se voltaram ao Egito. E através desse ato daquele povo, Deus então rejeita toda aquela geração. Então, nunca mais a Páscoa foi celebrada pelaquela geração, até o dia onde que as pessoas entrassem em Canaã, e assim como a circuncisão, Deus então estabelece a retomada da celebração da Páscoa. E a Páscoa, ela foi estabelecida como um memorial para que as pessoas pudessem relembrar ali de tudo que Deus havia feito a eles. E é importante nós lembrarmos que o povo ali ficou por quase 39 anos sem a celebração da Páscoa e também sem a circuncisão, inclusive pela incapacidade que o povo tinha ali de cumprir toda a liturgia, tudo aquilo a forma que Deus havia ordenado para que se cumprisse essas ordenanças. E agora, feita a circuncisão em massa, Deus então ele autoriza a celebração da Páscoa. Como nós frisamos aqui, só poderia participar da Páscoa se a pessoa fosse circuncidada. Então agora, após uma circuncisão em massa, Deus então autoriza a volta da celebração da Páscoa. E essa Páscoa, ela é muito importante porque ela apontava diretamente para o Cordeiro de Deus, para Jesus, que estaria ali futuramente entregando a sua vida como um sacrifício expiatório, como um sacrifício vivo da parte de Deus, em favor de todo o povo, tanto o povo de Israel quanto todos nós até hoje e nas próximas gerações também. Então, não se tratava de uma mera celebração, de um cumprimento de um ritual que era comum, poderia ser feito de qualquer maneira. Não, a Páscoa era um momento extraordinário, era um momento muito importante na vida de todo o povo, mais que uma celebração religiosa, um cumprimento de uma liturgia, era um culto a Deus e apontava para Cristo, para o que iria acontecer ali futuramente com a vinda do Messias, que iria dar a sua vida por todo aquele povo, por toda a humanidade, onde que ele se faria semelhante aos homens e entregaria voluntariamente a sua vida em favor da nossa, para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. Então a Páscoa, ela era muito importante, inclusive até hoje, muitas vezes é banalizado hoje pelo coelho, pelos chocolates, mas nós devemos sempre relembrar a importância desse momento, que é entender a complexidade e a nobreza desse ato. Na Páscoa nós relembramos o sacrifício de Jesus, assim como nós fazemos na celebração da ceia, e é um momento muito importante, um marco que não pode ser desprezado, que não pode ser feito e nem mudado o seu propósito original. Então, esse daqui é a nossa lição de hoje, nosso pequeno resumo, falando sobre essa aliança de Deus com o povo. Eu desejo que Deus possa ter falado conosco nessa manhã, que você seja abençoado, embora é um resumo bem rápido, mas com todas as informações da nossa lição, abordando todos os pontos, para que nós possamos manter a nossa escola dominical e o estudo da palavra de Deus, que é importantíssimo e indispensável para todos nós. Que Deus te abençoe a sua casa, abençoe a sua família, e permitindo Deus, na semana que vem eu estarei aqui de novo, nós estaremos aqui de novo, estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, se cuide, leia o livro de Josué, e assim nós estaremos próximos, e ore pelo nosso país para que Deus venha sarar
a nossa nação. Que Deus em Cristo nos abençoe.